Muito bem, e aí, gente, beleza? Nós estamos dando início à correção 86 de Prova de Vestibular Federal do Paraná 2021, mas antes, você pode pegar aqui no link da descrição do vídeo, este PDF que eu preparei bonitinho, gostosinho, fresquinho para vocês, da resolução da prova da primeira fase da FUVEST 2017 a 2021. Pode pegar, está disponível para vocês no link da descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a prova da Federal do Paraná. É o seguinte, essa provinha aqui, né, elas são cinco testes, né, bem tranquila, pelo menos a prova de 2021, né, foi assim, tá? Vamos lá, ele fala assim, ó, o texto a seguir é referência para as questões 35 a 40, que são as questões de física. Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial, o modo de aceleração gravitacional é representado por G, o G é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá. Questão 35. Na representação das grandezas físicas, são utilizados diferentes sistemas de unidades, sendo que o SI, Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão, utilizado pela comunidade científica. Numa unidade básica do SI, a unidade de medida do comprimento é a milha, o metro, o pé, a polegada, o ajário. Metro, né, queridos? Então, aqui a resposta é a B, é o metro. O metro é a medida base, é uma das 7 unidades base do Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele tem 7 unidades base, a saber, tá? O comprimento é metro, o tempo é o segundo, para massa é o quilograma, para temperatura, Kelvin, para quantidade de matéria, é mol, intensidade, corrente elétrica, é o ampere, e intensidade luminosa, candela. Então essas são as 7 unidades base do Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, qualquer outra unidade vai derivar dessas 7, tá? Então, velocidade. O que é velocidade? Comprimento pelo tempo. Então, é metro por segundo, né? Força. Força o que? É massa vezes aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Massa é quilograma, então quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a unidade de força que a gente chama de Newton, tá? Então, as demais unidades derivam dessas 7 unidades base. Então, o comprimento não só é uma unidade do Sistema Internacional, como uma unidade base. É uma das 7 unidades base. Então, a resposta alternativa B, sem grandes problemas aí, né? Vamos lá? Próxima questão número 36. Diz assim, ó. Um objeto de massa 400 gramas. Ó, já vamos passar isso aqui para quilograma. Acabamos de ver que massa no Sistema Internacional é quilograma, né? Então, isso aqui é 0,4 quilogramas. É colocado sobre uma plataforma horizontal de área de 5 centímetros quadrados. Bom, se comprimento no Sistema Internacional é metro, então a área é metro quadrado. A gente vai ter que converter esse cara para metro quadrado. Vamos lembrar aqui, ó. 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Aí, isso é uma relação de igualdade aqui, você tem que saber isso aqui, tá? 1 centímetro é a centésima parte do metro, tá? Aí, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Ó, eu elevo esse lado ao quadrado, aí eu elevo esse lado ao quadrado também para manter igualdade. Aí faz 1 ao quadrado, 1 centímetro ao quadrado, centímetro quadrado, igual 10 a menos 2 ao quadrado. Quando você tem um expoente elevado a outro expoente, você multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4.
e metro quadrado, metro quadrado. Então quer dizer que 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Então 5 centímetros quadrados é 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Aí ele segue. O sistema assim formado está em equilíbrio estático, considerando apenas a força exercida pelo objeto sobre a plataforma. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da pressão exercida sobre a plataforma. Então temos uma plataforma e um objeto. Esse objeto ele tem um peso, né? E ele pesa sobre a plataforma, exercendo, portanto, uma determinada força e, consequentemente, uma certa pressão, tá? Pressão é força sobre área. Pressão, força sobre área. A força que o objeto exerce na plataforma é a normal, que nesse caso tem a mesma intensidade do peso, tá? Então a intensidade da força que o objeto exerce tem a mesma intensidade do peso, que a gente calcula como sendo m vezes g, tá? Então vamos lá, pressão é igual a massa, que é 0,4 kg, o g, ele falou lá no começo da prova, é 10, e a área passamos para metro quadrado, 5 vezes 10 a menos 4, tá? 0,4 vezes 10 dá 4. 4 dividido por 5 é 0,8, tá? Esse 10 a menos 4, eu passo ele para cima multiplicando, invertendo o sinal do expoente. Era 10 menos 4, passa multiplicando como 10 a mais 4. 0,8 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 8 vezes 10 ao cubo, né? E 8 vezes 10 ao cubo, o cubo é o quilo, né? Ele quer em quilopascal, tá? Então isso aqui é 8 quilo, 8.000 pascal, ou 8 vezes 10 ao cubo pascal, ou 8 quilopascal, que é o que ele quer. Resposta alternativa D. Matamos o exercício. Beleza? Sem grandes problemas esses exercícios aí também. Só cuidado com as unidades. Vamos lá. Próximo exercício número 37. Acompanha. Um objeto de massa M está em repouso a uma altura h acima da superfície da Terra. Sujeito à força gravitacional, num dado momento, ele cai verticalmente em direção à Terra. Desprezando qualquer força dissipativa, se a gente vai desprezar a força dissipativa, o sistema é conservativo. E considerando que a aceleração gravitacional se mantém constante durante todo o movimento, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da velocidade v do objeto quando ele está a uma altura h sobre 2 acima da superfície. Então ele está numa altura h, vai cair, quando tiver em h sobre 2, ele vai estar com uma certa velocidade, que é o que o exercício está perguntando. Então vamos lá, a situação inicial é essa aqui. Está a uma certa altura h da superfície, né? E ele parte do repouso. Está em repouso aqui, a velocidade é 0, tá? Ó, o V0 aqui é 0. Aí soltou. Aí ele começa a cair, e quando estiver passando por h sobre 2, ele vai estar com uma certa velocidade v, que é a pergunta, tá? O sistema é conservativo, então vamos usar a conservação de energia mecânica. O chão aqui é o nosso nível de referência, tá? Então, olha só, a energia mecânica final do sistema é igual à energia mecânica inicial. No final, o que a gente tem? A gente tem altura em relação ao chão, que é o nível de referência? Tem. Então, tem energia potencial gravitacional. Tem velocidade? Tem. Então, tem cinética, tá? Então, vai ter a potencial e a cinética. A potencial é mg h sobre 2, né? E a cinética é mv quadrado sobre 2. Então, a cinética é mv quadrado sobre 2 e a potencial gravitacional é mg vezes a altura, que é h sobre 2. E lá no início ele só tinha energia potencial gravitacional, mg hzão, né? Porque a velocidade era 0, a energia cinética, portanto, era 0. Aí, ó, eu posso dividir a equação inteira pela massa. Aí cancela a massa aqui, aqui e aqui, tá? Bom, então, aí ficou v quadrado sobre 2 igual esse h sobre 2 vezes g, passa para lá e fica negativo. Então, fica gh menos gh sobre 2, que dá gh sobre 2. Aí cancela sobre 2 também. Tira a raiz, então a raiz de GH, resposta alternativa D. Beleza?
Exercíciozinho bem parecido com o que caiu na FUVEST, hein? Dos últimos 2016, 2015, tem um exercício bem parecido com a FUVEST, tá? Muito bom. Próximo exercício. Questão de ondulatória. Olha lá. Uma onda é produzida numa corda, de modo que a velocidade de propagação vale 5 metros por segundo. Sabendo-se que a distância entre dois nós sucessivos é de 5 milímetros. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor, o período T da onda na corda. Bom, como é que se chama a distância entre dois nós consecutivos? Se chama de fuso. Ou seja, a gente tem aí, né, ele não deu o desenho, mas a gente vai fazer uma onda estacionária, tá? E aí quando eu tenho aqui um nó aqui, ó, esse aqui é um nó, isso aqui é um nó, aqui é um nó, aqui também é um nó, e aqui é um ventre. Quando eu tiver a distância entre dois nós consecutivos, é chamada de fuso. E o fuso vale sempre lambda sobre 2, tá? Nesse caso, ele está falando que essa distância é 5 milímetros. Beleza. Então, 5 milímetros, isso aí é um fuso, e o fuso vale sempre lambda sobre 2. Então, do desenho, eu tenho que 5 milímetros é igual a lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é 5, né? Então, o lambda é 10 milímetros, certo? Aí eu aplico agora a relação fundamental. V igual a lambda sobre o período. A velocidade é 5 metros por segundo. O lambda eu vou colocar em metros, né? 10 milímetros, né? É 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 2, ou 0,01, tá? 0,01. Sobre o período que a gente quer achar, tá? Aí multiplica em cruz, né? Vai ficar 0,01 dividido por 5, vai dar 0,002. O que? Segundos, tá? O período é esse aqui, ó. 0,002 segundos. Aí a gente bate nas alternativas, está tudo em milissegundo. Mili, esse prefixo aqui, vale 10 a menos 3. Então tem que aparecer 10 a menos 3. Acontece que 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. Concorda? E esse 10 a menos 3 aqui, ele é o mili. Ou seja, o período é 2 milissegundos, tá? 2 milissegundos, alternativa B. Matamos mais essa aí. Lembrar, então, nessa questão que a distância entre dois nós consecutivos se chama fuso e vale sempre lambda sobre 2. Tudo bem, minha gente? Vamos lá, próximo exercício, 39. Olha lá, um de gases, né? Uma certa massa de gás ideal passa por um processo termodinâmico ilustrado na figura ao lado, que representa o diagrama pressão versus volume, tá? Considerando que a temperatura do gás no estado A, no ponto A, seja 50 kelvins, assinale a alternativa que apresenta a temperatura do estado B. Então a gente tem aqui a pressão em megapascal. Então M maiúsculo é mega, vale 10 a sexta, tá? E aqui nós temos o volume em metros cúbicos. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Ele fala uma certa massa de gás, ou seja, ele está dando uma ideia para você que é uma certa quantidade de gás. E que essa quantidade de gás não vai mudar, tá? Se fosse mudar, o cara teria que me falar. Então ele dá uma ideia que uma certa quantidade de gás sofre uma transformação gasosa do estado A para o estado B. A quantidade de gás não muda, ou seja, o número de mols do gás não muda, o gás está preso, o gás está confinado, né? E aí eu posso usar a lei geral, né? Então PA/VA sobre TA é igual a PB/VB sobre TB. Então vamos lá. Quem é a pressão no estado A? O estado A está aqui, a pressão é essa, né? 20 mega. Mega é 10 a sexta, então é 20 vezes 10 a sexta pascal. Tá? Vou colocar tudo no sistema internacional, pressão em pascal, e o volume no sistema internacional é metro cúbico, tá? Então o volume do estado A é 50 metros cúbicos
sobre a temperatura do estado A que ele deu aqui, 50 também. Pressão do estado B é 60, olha lá, 60 vezes 10 a sexta. O volume no estado B é 150 metros cúbicos sobre a temperatura TB que a gente quer calcular. Olha que gostoso. 50 cancelou com 50, 10 a sexta com 10 a sexta. Cancela esta bolinha aqui com esta bolinha aqui. Vai dar 6 vezes 150, né? Que vai dar 900 dividido por 2, 450, né? Então, resposta alternativa C. E aí também um exercíciozinho. Se você estudou um pouquinho, faz aí sem grandes dificuldades. Tranquilão, minha gente? Vamos lá. Próxima, eu acho que é a última questão dessa provinha aí. Vamos lá. Para investigar o comportamento elétrico de um dado resistor, foram feitas medidas aplicando-se diferentes valores de diferenças de potencial ΔV sobre esse resistor e observando-se os valores da corrente I correspondentes conforme o gráfico ao lado. Então eu tenho aqui a diferença de potencial em volts e a corrente em miliampere. Né? Lembra que o mili vale 10 a menos 3. Considerando as informações apresentadas no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da potência PR dissipada por um resistor quando uma diferença de potencial de 2 volts é aplicada sobre ele. Então, diferença de potencial 2 volts, tá? Aí você vem aqui no gráfico, rebate, a corrente vale 6 miliamperes, tá? Então eu tenho a corrente, perdão, eu tenho a DDP, que é 2, e eu tenho a DDP que a gente chama de U, né? Ele falou ΔV, posso chamar de U, normalmente se chama de U, e a corrente I, né? E eu quero achar a potência, manda lá o π. P é I vezes U, tá? A corrente é 6 mili, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3, vezes a DDP, que é 2, tá? Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10 a menos 3. O que? Watt. Né? Colocamos no sistema internacional, DDP em volts, corrente em ampere, a potência sai em watt. Só que olha as alternativas, está tudo em miliwatt. Né? Então eu lembro que milha é 10 a menos 3. Então eu vou substituir esse 10 a menos 3 aqui pelo prefixo mzinho, que é o mili. Tá? Então a potência é 12 vezes 10 a menos 3 watts, ou se você preferir 12 miliwatts, que dá a alternativa D de Drauzio Varela. Beleza, gente? Provinha aí relativamente suave, tá? Tranquilona. Beleza. Se ele mantiver esta tendência na prova deste ano, vai ser sucesso total. Tá bom, meus queridos? Lembrando que toda quinta-feira às 20 horas teremos live de resolução de vestibular de medicina. Sessão hoje, né? Que não estou ao vivo, né? Porque neste momento a live está gravada, né? Esse momento que você está assistindo às 20 horas da quinta-feira. E eu, se Deus quiser, estarei dentro de um avião fazendo uma determinada viagem, tá? E se quiser mandar alguma dúvida, comentário, sugestão, manda lá, Prof. Vogt é o meu Instagram. Física Resolve é este canal, aliás, se inscreva no canal. Toda quinta-feira tem resolução de prova, né? Telegram eu ponho materiais bacaninhas, bonitinhos para vocês. Beleza, meus queridos? Provavelmente semana que vem já deixa marcado aí no seu celular. Já deixa ativado o sininho. Semana que vem vou fazer prova da UERJ, tá? A prova do UERJ tá chegando, então eu vou começar a resolver provas da UERJ. Beleza, gente? É isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Fui!